capítulo 5, diz assim a partir do verso 12: eu já ministrei essa palavra em algum momento aqui na Geração Eleita, e hoje eu vou ministrar ela novamente para você. Verso 12 diz assim: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, aqui está falando a respeito de Jesus, amém? Aconteceu que quando Jesus estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, veio a ele, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele estava numa cidade, amém? Ele entrou numa cidade. Ele estava no meio dela, ele estava dentro dela. E quando Jesus estava dentro dessa cidade, a palavra de Deus diz que veio um homem cheio de lepra. Veio um homem leproso. Ele entra na cidade e ele se achega a Jesus. E quando ele se achega a Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele faz uma oração. E ele diz o seguinte: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E a palavra está dizendo aqui que ao ouvir essa oração, Jesus, ele não argumentou como ele fez já com outras pessoas. Por exemplo, o cego, o Bartimeu. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, ele pergunta para Bartimeu, fala assim: o que você quer que eu te faça? E aí ele: Senhor, que eu tornes a ver e tal. Aí existe uma conversa, mas aqui não. Aqui ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, se quiseres, tu podes limpar-me. O Senhor pode me limpar. E Jesus não pergunta nada para ele. Jesus apenas estende a mão para ele e fala: quero, seja limpo. E a Bíblia está dizendo que imediatamente ele ficou curado da sua lepra. Então, existem algumas particularidades aqui nesse texto, querido. A primeira delas é: se Jesus estava dentro da cidade, o leproso não poderia entrar na cidade. Levíticos capítulo 13 diz que quando alguém era constatado pelos sacerdotes que estava com lepra, ele tinha que rasgar as suas roupas e ele seria encaminhado para fora da cidade. Ele não poderia mais morar com a sua família, ele não poderia mais morar com seus parentes, seus conhecidos, seus amigos. Ele tinha que achar um lugar para morar fora da cidade, numa caverna, em algum lugar. Ele tinha que achar um lugar para ele poder morar. E ele tinha que rasgar as suas roupas. E ele ficava todo sujo. E a Bíblia também diz que ele tinha que pegar os seus cabelos e bagunçar os cabelos, ficar tudo desgrenhado. Seus cabelos tudo bagunçado. E aí ele tinha que cobrir a cara com um pano
com o rosto, com um pano assim, cobrindo o rosto, de modo que ficava somente com os olhos de fora. E aí, eles não podiam entrar na cidade, e eles, quando alguém fosse se aproximando deles fora da cidade ou em algum outro lugar, eles tinham que começar a gritar de longe: imundo, leproso, imundo, leproso, não se aproxime. Eles tinham que fazer um escândalo. Para quê? Para que a pessoa não pudesse se aproximar dele. Porque a lepra é uma doença contagiosa. Era uma doença que poderia se espalhar. A pessoa não precisava nem ter o toque no leproso, mas apenas chegar perto poderia ser contaminado e ficar leproso também. Então, quando era constatado que a pessoa estava leprosa, ela tinha que sair para fora da cidade. E ela não podia entrar de forma alguma, ela não poderia ter contato com ninguém que não tivesse a doença. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus, ele entrou na cidade e estava no meio dela. E estava dentro da cidade. E esse leproso entendeu, ele ouviu falar que Jesus estava ali. Ele ouviu falar que Jesus estava naquela cidade. Então, eu creio, ele disse assim para ele mesmo: se eu chegar até Jesus e eu clamar a ele, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Então, amados, o que ele fez? A primeira coisa, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para as dificuldades, para os obstáculos, para aquilo que impedia ele de chegar até Jesus. Ele não olhou para aquilo que podia impedi-lo de buscar a presença de Deus. Então ele decidiu enfrentar isso. Ele decidiu que ele ia entrar. E ele entrou, querido, e interessante, ele não entrou gritando: leproso, imundo. Não, ele entrou na cidade sem fazer escândalo. Ele entrou, por quê? Primeiro, ele entrou assim porque ele queria chegar até Jesus. E segundo, porque ele já se considerava curado. Então ele foi até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, querido, a palavra está dizendo que ele faz o quê? Ele chegou vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Então, quando ele entra na cidade, a segunda coisa que ele faz é quando ele chega perto de Jesus. Ele não apenas faz uma oração, ele não apenas esfrega na cara de Jesus a sua necessidade. O que ele faz? Ele se joga aos pés de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E aí, meu amado, olha a oração que esse homem fez. É diferente da oração, talvez, de toda a oração que você já fez, buscando algo de Deus e você não teve resposta. Por quê? Porque esse homem não chegou aqui e falou: Senhor, eu preciso ser curado. Ele não chegou aqui: Senhor, olha o meu estado, eu preciso de uma cura. Ele não chegou aqui: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu não aguento mais. Ele não chegou assim. Ele chegou e se jogou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que ele está mostrando com essa atitude dele? Ele está mostrando, quando ele se prostra diante de Jesus, ele está falando: eu reconheço o teu senhorio. Eu não posso ficar de pé diante do Senhor dos Senhores. Eu não posso ficar de pé diante do Príncipe da Paz. Eu não posso ficar de pé diante do Rei dos Reis. Eu tenho que me prostrar. E ele se prostrou, e na hora que ele faz a oração, quando ele diz: se quiseres, o Senhor pode me fazer limpo, ele está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ficar limpo, e o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Mas se o Senhor não quiser e não me limpar, o Senhor também vai continuar sendo meu Deus. Porque o problema, muitas vezes, querido, das pessoas é o quê? Ela sai de casa, quer vir na igreja, chega na igreja, ela está com um problema talvez não tão grande quanto esse. Ela quer colocar diante de Deus os seus problemas, mas o problema dela é uma lepra que não aparece. É uma lepra que não é uma ferida aparente.
Ela quer esfregar no rosto de Jesus a sua necessidade, mas Deus não coloca a sua unção, o seu óleo precioso em vaso que está quebrado, em vaso que está rachado. E não adianta você olhar para você e dizer, eu estou pronto. Porque se Deus disser que você não está, você não está. Não adianta você falar, Senhor, é agora. Porque se Ele olhar para você e dizer, você não é agora, não vai ser. Não adianta você se achar inteiro, porque se você não deixar Ele te quebrar, para fazer de novo, você nunca vai ser um vaso de honra nas mãos dEle. Porque o que o Senhor quer, querido, não é que a gente chegue na presença dEle esfregando as nossas necessidades, como se Ele tivesse a obrigação de suprir as nossas necessidades. Ele não quer, Ele não quer que a gente chegue diante dEle querendo convencer com as nossas palavras. Senhor, eu preciso de um milagre. Não, não é isso. Ele quer você disposto. Independente se Ele for fazer alguma coisa ou não, Ele quer você prostrado na presença dEle. Ele quer você rendido na presença dEle. Ele quer você buscando. Ele quer você clamando. Ele quer você chamando, falando, Senhor, eu preciso de Ti. Meu amado, porque o externo é muito fácil. Hoje eu conversava com a família lá em Itagará da Serra de manhã, falou, o externo é fácil. Você olhar para o externo é fácil, você julgar o externo é fácil. Porque Deus, Ele não está preocupado com aquilo que é externo, Ele está preocupado com aquilo que é interno. A gente fica preocupado querendo que Deus sare, que Deus supra as necessidades nossas externas. Mas o que Deus quer fazer é trabalhar no nosso caráter, na nossa vida. Ele quer curar a lepra que não aparece. Por quê? Porque a lepra é contagiosa, meu amado. A lepra é contagiosa. Deus quer que tiver curado. Para quê? Porque quando você contagiar alguém, vai ser de algo bom, não de algo ruim. Por que nós vemos hoje muitas pessoas se achegam diante de Deus e elas querem convencer Deus somente com palavras? Tem gente que fala assim, eu não sei como que fulano não recebe a bênção porque ele ora tão bonito. Eu não sei. Meu Deus, olha as dificuldades que aquela pessoa passa. O que será que está acontecendo que Deus não faz nada para ajudar essa pessoa? Meu amado, Deus não está preocupado em ajudar aquilo que você está vendo. Deus está preocupado aqui, ó. Porque tem muita gente que está passando por dificuldade e vai continuar passando por dificuldade. Por quê? Porque não permite que Deus trabalhe o seu caráter. Não trabalha, Deus não permite que Deus trabalhe a sua vida, a sua vontade. Quer continuar agindo, quer continuar fazendo o que pensa, o que quer. Uma das coisas que Deus ministrou maravilhosamente no meu coração, querido, porque é maravilhoso demais buscar o Senhor à noite, de madrugada, fora do lugar onde você está. Buscar o Senhor em Tangará da Serra ou em Jaciara. Quando eu fico lá, amado, de madrugada, é maravilhoso, é algo sobrenatural, algo diferente do que eu faço aqui. Porque lá o Senhor ministra, lá o Senhor mostra. E o Senhor vem falando, olha, eu estou trabalhando agora nas cidades. Para quê? Para levantar uma base. Para levantar pessoas que vão ser realmente alicerce. Pessoas que vão realmente carregar essa arca nas costas. Pessoas que não vai deixar ela no chão. Pessoas que não vão querer. Porque quando Deus trabalha no nosso coração, querido, a primeira coisa que o sinal de que nós estamos prontos é quando a nossa vontade, ela não precisa acontecer. Porque quando começa a brigar, é porque é assim, é porque é isso, é porque eu quero, é porque é não sei o quê. Deus vai olhar e vai falar assim, você não presta, você não serve. Você não serve. Deus quer colocar a mão e Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer de novo.
Só que antes de qualquer coisa, Hebreus 10, 36, necessitais de perseverança, porque depois de fazer a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que é a vontade de Deus? Permitir que Ele trabalhe em você. Permita que Ele trabalhe. Amados, eu ando nos lugares, eu converso com as pessoas, e eu falo para elas, as pessoas vêm nos visitar, eu mando uma mensagem para elas dizendo assim: você pode contar conosco para o que vocês precisarem. Por quê? Porque eu sei que quando o processo de Deus começa na vida de uma pessoa, Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E a pessoa vai precisar de alguém. Ela vai precisar de ajuda em todas as áreas. Ela vai precisar. E Deus está levantando uma igreja para isso. Deus está levantando uma igreja para isso. Não é uma igreja, querido, espiritual, uau, uau. Não é uma igreja que fica extasiada. Tem coisas. Atendi. Também conversei com uma pessoa lá em Tangará da Serra, estava falando para ela que existem coisas naturais que precisam ser feitas. E tem gente que busca o milagre de Deus, chega diante dele e continua lá, Senhor, esperando algo, um espiritual que não vai acontecer. Se esse homem fica lá fora da cidade, orando, clamando, Senhor me cura, Senhor me cura. Quantos acreditam que Deus poderia curá-lo? Poderia, mas curaria? Havia algo que era necessário fazer. Ele tinha que entrar na cidade? Não. Ele tinha que se render aos pés do Senhor antes de ser curado e reconhecer que Ele é Deus. Aí Jesus ordenou, diz, tocou ele, estendeu a mão, tocou ele, dizendo, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu. Aí olha o que Jesus fala para ele depois. E ordenou-lhe que a ninguém o quê? Eu dissesse. A ninguém eu dissesse. E eu já me questionei a respeito desse negócio de Jesus. Eu já achei um monte de resposta para isso. Mas essa, a primeira vez que Deus me fala. Por que Jesus fala que não é para dizer? Olha só. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te para quem? Para o sacerdote. Tem que ter igreja. Tem que ter sacerdote. Para quê, pastor? A igreja vai subir no altar, pegar o microfone e vai falar, olha que Deus fez, eu era assim, agora não sou mais. Não é isso que Jesus está mandando ele fazer. Olha o que Jesus manda ele fazer. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. O teu testemunho não é só o que Deus fez por você. É o que você vai fazer por Ele, a partir do que Deus fez na tua vida. Porque tem gente que foi curado e a única coisa que buscou a respeito disso foi fama. E não faz mais nada disso. Nada além do que isso. Pratica
a palavra, aquilo que Moisés determinou. Vive essa palavra. Se submeta a essa palavra. Seja a prova dessa palavra. Isso vai ser o teu testemunho. Porque, eu fui na igreja, oraram comigo e eu fui curado. Aí você não fica aqui. Aí você volta para a tua casa e volta para a tua velha vida. E aí você vai encontrar alguém que tem o mesmo problema que você, ou então algo pior, ou algo semelhante. Aí o que vai fazer? Você vai falar para ele, eu fui na igreja tal, oraram comigo e eu fui curado. Aí o que essa pessoa vai fazer? Ela vai correr para a igreja, vai receber a oração, provavelmente também vai ser curada. E o que ela vai fazer depois? Ela vai voltar e vai começar a viver a vida dela igual ao que o outro está vivendo. Não serve para nada. O testemunho que Deus quer que você dê não é das coisas que Deus faz na tua vida para você. É o que Ele faz na tua vida que transforma o teu caráter, a tua vida. O testemunho que Ele quer que você dê, meu amado, o teu caráter só vai estar pronto quando Ele produzir o fruto do Espírito. Oh, Deus. E o fruto do Espírito, meu amado, só Deus sabe quando você produz. Porque as pessoas olham para você e elas julgam as tuas atitudes, as tuas intenções. Eu sou colocado na balança durante todo o tempo. Quando eu estou em casa, quando eu estou na rua, quando eu viajo, quando eu estou aqui em cima, eu estou na balança. O tempo inteiro. Mas quando Deus olha aqui, Ele sabe os frutos que eu estou produzindo. Entende? Quando Deus olha para você, Ele sabe que você está produzindo esses frutos. E é isso que Deus quer. Ele não faz vaso para produzir qualquer coisa. Ele faz para produzir os frutos que Ele quer achar em você. Fruto que Ele quer encontrar em você. Lembra que a pastora Fernanda pregou no domingo, falando da árvore? Lembra da figueira? Porque que não era época de figos, mas Jesus procurou figo nela. Só que Ele não encontrou. O que Ele fez com a figueira? O que aconteceu com ela? Ela secou. É porque quando nós produzimos, estamos com as nossas raízes no Senhor, os frutos que Ele quer achar, produz durante todo o tempo, porque a pastora Fernanda pregou. Então não existe, você é uma figueira, não tem uma época para você produzir esses figos. Você tem que estar com eles prontos na hora que Jesus for procurar, sendo a tempo ou fora de tempo. Tudo tem que estar pronto. Amém? E esse homem, querido, ele passou por cima das suas dificuldades. Ele se prostrou ao Senhor. E a oração certa não é Senhor, faz, eu ordeno. É se quiseres. Se quiseres. Se quiseres. Oh, Pai.